Olá, meus caros, minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Melo. Hoje nós vamos falar sobre a Avaliação Diagnóstica 2020 da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, da matéria Matemática, no primeiro ano do ensino médio. Questão número 1. Uma montadora de automóveis possui 10 elevado à quarta potência de funcionários e gasta uma média mensal de 15 vezes 10 ao cubo reais de salário por cada funcionário. Ao final de um ano, pagando 12 meses de salário para cada funcionário, em reais ela gastará. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar duas formas de resolução. A primeira é: ela não possui 10 à quarta potência de funcionários? Então está aqui, ó, 10 elevado a 4, que é a mesma coisa que um 1 e quantos zeros que eu tenho que colocar? 4, né? Porque a potência não é 4. Então está aqui, ó. Então quer dizer que é 10 mil. 10 mil o quê? Funcionários. E ela gasta uma média mensal de 15 vezes 10 ao cubo. Então 15 vezes 10 ao cubo, esse 10 ao cubo é a mesma coisa que quanto? Que 1000. Por quê? Eu coloco um 1 e quantos zeros aqui? 3, não é? Porque se é o cubo, é 3 zeros. E 15 vezes 1000 é quanto? 15 mil. Então 15 mil é o valor gasto com cada funcionário. Para eu saber, então, quanto que é o gasto mensal, então basta saber o número de funcionários vezes quanto? O que gasta por cada um. Então, é 10 mil vezes 15 mil, que dá quanto, pessoal? 150 milhões. Muito bem, que é o gasto com todos os funcionários. Isso é o gasto mensal. Para saber o gasto anual, basta então pegar o valor gasto em um mês e multiplicar por 12. Então fica aqui, ó, 150 milhões vezes 12, que vai dar 1 bilhão e 800 milhões, que é o valor gasto durante um ano. Agora vamos transformar em notação científica. É muito fácil, acompanhe comigo. Aqui, geralmente, nós colocamos de um número maior que zero e menor do que 10 em notação científica. Porém, aqui está como um número maior do que 10, ou seja, né, com duas casas. Então, se vamos pegar com duas casas, então quer dizer que nós vamos aqui, ó, pegar o número o quê? 18, correto? Vezes 10 a quanto? Vamos contar quantos zeros nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 18 vezes 10 elevado ao quê? A oitava potência. Então, ficou 18 vezes 10 elevado a 8, né? Ou a oitava potência, que tem como resposta a letra B. Uma outra forma de resolução é muito fácil. Tá aqui, ó. Acompanhe comigo. Eu pego o salário mensal com cada funcionário, que é 15 vezes 10 ao cubo, vezes a quantidade de funcionários, que é 10 elevado à quarta potência. Como todos dois aqui, ó, não é a base, não é 10, então basta o quê? Somar os expoentes. Então, repito, 15 vezes 10 elevado ao 3 mais 4 é 7. Então, 15 vezes 10 elevado à sétima potência. Agora ficou fácil. Isso aqui é o gasto aqui, mensal da empresa. Eu não quero saber o gasto em um ano, então basta multiplicar por quanto? Por 12. Então vai ficar 12 vezes 15 vezes 10 elevado à sétima potência. 12 vezes 15, 180. Vezes 10 elevado à sétima potência. Aí, 12 vezes 15 deu o quê? 180 vezes 10 elevado à sétima potência. Só que não queremos como resultado com duas casas, ou seja, por dois números, então ficou fácil. Então fica 18 vezes 10 ao quê? A 7 mais 1, porque se eu suprimir do 180 o zero, vou aumentar aqui no 10 elevado a 7. Então, 7 mais 1, 8. Então, ficou 18 vezes 10 elevado à oitava potência.
e como resposta, letra B. Assim terminamos a questão 1. Questão número 2. A expressão que representa uma função linear é. A função linear, pessoal, é uma função definida com f de x é igual a a vezes x, ou y é igual a a vezes x, sendo o nosso a aqui um número real e diferente de zero. Então, vai ser um número vezes a letrinha. A letra A aqui tem um número vezes a letrinha? Não. A letra B tem? Também não. A letra C? Não, né? Porque o x aqui está elevado ao quadrado. E a D? É um número vezes a letrinha, não é? 5x. Então, y é igual a 5x. Essa é uma função linear. Então, a resposta é o quê? Letra D, que a função linear ela fica assim, ó, uma reta. Por isso que chama linha, né? Linear. Ok, pessoal? Assim terminamos a questão 2. Questão número 3. Rosângela está em sua casa e vai visitar sua mãe, que mora em outra cidade. Durante o trajeto, ela percebeu que a cada hora que passava, ela percorria 80 quilômetros. Rosângela escreve uma função para representar sua posição em quilômetros, em função do tempo percorrido a cada hora. Essa função é. Muito fácil, pessoal. Olha só, a função, né, que é o nosso y, é igual 1 hora, né, vezes quem? X. X é o quê? É a distância percorrida. Então, ó, se ela percorreu 1 hora, ela percorreu 80 quilômetros. Então, se ela percorreu 2 horas, ela vai percorrer quantos quilômetros, pessoal? Não é 2 vezes 80? É 160 quilômetros. Se ela percorrer 3 horas, não vai ser 3 vezes 80? Né? Vai dar quanto? 240. E assim por diante. Então, isso aí nada mais que é o quê? Uma função linear, não é? Que é uma função do quê? Do primeiro grau. Conforme vimos, pessoal, da questão anterior, não foi? O y é igual a quem? A vezes x, ou seja, um número vezes a letrinha. Então, nosso caso aqui ficou justamente isso aqui, ó. 1 hora vezes a quantidade da distância percorrida, que seria a nossa letrinha a ser substituída. Então, como resposta, temos a letra A, função do primeiro grau. Assim terminamos a questão 3. Questão número 4. Nos gráficos abaixo, o que melhor representa o gráfico da função y igual a x mais 1 é? Muito fácil, pessoal. Primeiro, a gente vai substituir, né, e colocar para o y, a gente vai colocar como valor igual a 0. Então, a nossa função está lá, y igual a x mais 1. Então, no lugar do y, nós vamos colocar quem? O 0. Então, vai ficar 0 igual a x mais 1. Aí, só organizando, né, fica assim, x mais 1 é igual a 0. O 1, ele é positivo. Ele tem que passar para o outro lado o quê? Negativo. Então, fica x é igual a 0 menos 1. Que é quanto, pessoal? É igual a menos 1. Né? Porque se eu não tenho nada e devo 1, vou continuar devendo 1. Então, x é igual a menos 1. Então, o gráfico, né, os pontos do gráfico vai interceptar o eixo x no ponto menos 1 e 0, sendo o primeiro número o x e o segundo o y. Tá, pessoal? Depois nós vamos olhar no gráfico lá. Vamos fazer agora para o x igual a 0. Então, fica o seguinte, né, buscando a nossa função, y igual a x mais 1. Então, nós temos que substituir quem? O x. Então, vai ficar y é igual. No lugar do x, a gente coloca o 0 e repete o mais 1. Quanto que é 0 mais 1? Não é 1? Então, o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0 de x e 1 de y. Agora vamos ver quais dos gráficos, né, ou qual do gráfico é a resposta correta. Vamos lá. O primeiro, né, eu achei que o ponto x menos 1 e 0 em y.
Então, vamos lá. No gráfico A, nós temos aqui menos 1 de x, né, com 0 de y. Então, aqui o pontinho está certo. E no outro fala o seguinte, que é 0 de x e 1 de y, um positivo. 0 de x, ok, mas 1 de y daria aqui. Então, não é a letra A. Vamos verificar a letra B. Fala aqui, ó, menos 1 de x. Então, tá aqui, ó. Já não é, porque o 1 aqui está o quê? Positivo. Então, não é a letra B. Vamos para a letra C. A letra C é a mesma coisa, ó. Menos 1 de x. Porém, aqui já tem o quê? 1 de x. Então, também não é. Então, vamos para a letra D. A letra D nos mostra o seguinte. Menos 1 de x com 0 de y. Então, formou aqui já o nosso primeiro pontinho. E o segundo pontinho? 0 de x com 1 de y. Um positivo. Então, está correto aqui. E traça a reta. Então, a resposta correta é a letra D. Assim, terminamos a questão 4. Questão número 5. Qual dos gráficos abaixo representa a função dada por y igual a menos x mais 7? A mesma coisa da questão anterior. Vamos colocar para o y igual a 0. Então, tem a função aqui, y igual a menos x mais 7. Vamos substituir o y por 0. Então, fica 0 é igual a menos x mais 7. Então, está aqui, ó. 0 igual a menos x mais 7. Só organizando, fica menos x mais 7 igual a 0. O 7 aqui ele é positivo, ele passa para o outro lado da igualdade é o quê? Negativo. Então fica aqui, menos x é igual a 0 menos 7. E quanto que é 0 menos 7, pessoal? Não tenho nada, devo 7, continuo devendo o quê? 7. Então, menos 7. Então, tá aqui, ó, menos x é igual a menos 7. Porém, pessoal, fala nas regras da matemática que a letrinha não pode ficar negativa, que sempre temos que multiplicar por menos 1. Só que eu vou mostrar aqui na prática por que teria que multiplicar. Porque quando está aqui, ó, o sinal negativo, ele quer dizer que tem o quê? Um 1 escondido aqui, não é? Concorda comigo? Então, seria aqui, ó, menos 1x, é igual a menos 7. E todo número que está juntinho com a letra, ele está o quê? Multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, quem que eu estou passando dividindo? É o menos 1. Então, vai ficar menos 7 dividido por menos 1. Aí vem a outra regrinha, Menos dividido por menos dá o quê, pessoal? Mais, não é? Então, por isso que vai ficar positiva a resposta. E 7 dividido por 1 é quanto? 7. Então, x é igual a 7. Então, o gráfico intercepta o eixo x no ponto 7, que encontramos o valor de x, e o 0, que é o de y. Correto, pessoal? Agora, eu vou colocar para x é igual a 0. Então, busca a minha função novamente. Y é igual a menos x mais 7. Então, no lugar do x é igual a 0. Então, vai ficar y é igual a menos quem? O 0 mais 7. Eu tenho nada. Mais 7 fica quanto, pessoal? 7, não é? Então, y é igual a 7. Então, o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0 e 7. Então, vamos lá. Vamos conferir cada uma dos gráficos abaixo. Então, tem aqui, ó, o primeiro. 7 e 0. Então, 7 de x com 0 de y. Vamos aqui olhar a letra A. Então, aqui, ó, 7 de x com 0 de y. Então, esse ponto está certinho. E agora, o outro ponto aqui é o 0 de x com 7 positivo de y. 0 de x com 7 positivo de y, que daria aqui. Porém, esse aqui é o quê? Negativo. Então, não é a letra A. Letra B aqui, vamos ver. Tem aqui, ó, 7 de x com 0 de y. 7 de x seria aqui. Então, já não é, porque ele está marcando como 7 negativo. Vamos olhar aqui a letra D.
o ponto 7 de x e 0 de y. Então, 7 de x. Também não tem, tá vendo, pessoal? Que ele está marcando o quê? Menos 7. E a letra C, que é a resposta correta, fica. Então, olha aqui, ó. 7 de x com 0 de y. Então, o ponto já é aqui, né? Porque na vertical, que é o y, não tem como fazer a marcação. Se fosse 1, seria aqui, ó, 7 com 1. Então, seria aqui o nosso pontinho, correto? Como é 7, 0, então é apenas marcar o ponto 7 no eixo x. E o outro ponto aqui seria o 0 de x com 7 de y. Então, 0 de x com 7 positivo de y. Está aqui. O nosso segundo ponto. E traça a reta. Então, tá aí. A resposta correta, letra C. Assim terminamos a questão 5. Obrigado a todos que acompanharam esta videoaula. Espero que estejam bem. Um grande abraço.